A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Estou aqui diariamente nesta estação de televisão, segunda a sexta-feira, e também em várias estações de rádio no Rio de Janeiro, em rede mundial pela Trinity Broadcaster Network, e sempre com uma função. Eu sou um pastor evangélico e aproveito as oportunidades dadas por Deus de estar aqui na mídia para oferecer a você um café espiritual e tratarmos das coisas da vida. Hoje é dia 31 de dezembro, finalmente, o ano chegou ao fim. E por que eu estou dizendo finalmente? Porque há pessoas do outro lado que disseram, este ano foi para esquecer. Meu Deus, se eu tiver que viver um ano igual. Há muita gente passando pelo vale da sombra da morte. Há muitas pessoas batendo com a cabeça na parede, querendo desistir. Mas eu quero lhe dizer com boas novas de grande alegria. Hoje é tempo de adquirir uma confiança inabalável em Jesus Cristo. Porque vamos encerrar a carreira, combatemos o bom combate, guardamos a fé e o 2015 vai terminar de forma milagrosa, sobrenatural, surpreendente, a forma como Deus preordenou para a sua vida. Então, quero também falar com você que aguardou nas promessas de Deus. Você orou, você acreditou, você regou com oração as situações que foram criadas e agora, neste último dia do ano, hoje é tempo, é um novo tempo de restauração. Você não vai entrar no novo ano com a carga, as lutas, simplesmente se arrastando como um condenado que arrasta aquela bola de ferro e aquelas correntes pela vida. Pastor, mas eu estou cheio de dívidas, está dizendo você, ou esta economia que está aí. Ouça, hoje é tempo, é um novo tempo de começar a mobilizar uma confiança inabalável. Então, amado, tenha certeza, você vai subir na vida. Você vai crescer. Pastor, mas eu tenho um filho no meio das drogas. Você acredita que o seu filho vai ter jeito? Mas eu tenho uma filha rebelde. Ouça uma coisa. Diga como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é confiança inabalável. Isto é fé. Isso não é hipocrisia. Isto é fé. Pastor, mas eu estou aqui num leito de enfermidade. Muitas vezes até já perdendo a noção da vida, que o médico me diagnosticou Alzheimer, ou então eu estou aqui com delírio trêmulo de um Parkinson, ou o meu exame diz que é um câncer. Se você achar que vai ser curado, se você acreditar, mesmo que você esteja muito ruim, condenado pela medicina, hoje, dia 31 de dezembro, num abrir e fechar de olhos, num estalar de dedos, as chagas de Cristo já te sararam. Comece a dizer, eu estou sarado, eu estou curado. Pastor, mas um momento, será que eu algum dia vou ser feliz? Eu fui traída, eu fui traído. Sim, Deus te dará a pessoa certa. Deus vai te dar a pessoa que te honrará. Pastor, mas isto se chama o quê? Confiança inabalável
no que Deus promete. O apóstolo São Paulo, quando escreve aos judeus convertidos ao cristianismo da graça, no capítulo 10 de Hebreus, ele diz assim, versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Quer dizer que muita gente abandonou a confiança, muita gente procrastinou, muita gente adiou. Paulo diz, não abandone, muita gente abandonou. Você sabe, 42% dos evangélicos no mundo abandonaram as suas igrejas. Só da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos foram 6 milhões de cristãos que abandonaram, largaram a mão do arado. Então Paulo disse, não abandoneis a vossa confiança. Quer dizer que isto é uma decisão minha. Ou eu confio ou não confio. Ou eu acredito ou eu não acredito. Se eu não acreditar, a minha vida vai para o fundo do poço. Como diz o carioca, vai para o beleléu. Mas se eu acreditar, a Bíblia diz, se eu não abandonar a confiança, ela tem grande galardão, grande recompensa. E você sabe, a recompensa pode chegar agora. Deus dá promessas que se cumprem. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer e não cumprir. Então poderá acontecer hoje, à tarde, de manhã, à noite, algo Deus tem preparado para a tua vida. Espere o melhor do Senhor. Ele é fiel. Paulo disse a Roma, se Deus é por nós, quem será contra nós? João, em sua epístola, disse, maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Amado, não tenha medo de absolutamente nada. Mas, apóstolo, as notícias de Brasília, e aí? Brasília é a tua fonte de vida? Você não sabe que muitas vezes pessoas criam crises para depois aparecerem como heróis da solução? Sim, mas os negócios estão fracos, apóstolo. É verdade. Fomos acreditar em quem não tem credibilidade. Pastor, mas o relatório médico é muito ruim. Sim, é um relatório humano. Quem tem a última palavra é Deus. Então espere um grande milagre hoje, dia 31. Eu vou lhe dizer que você, ao esperar um grande milagre, você está semeando a sua fé, uma semente de fé. No livro de João, capítulo 12 diz isso, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então é hora de você semear uma semente de fé, de você dizer não para as notícias calamitosas que estão aí, não para a sociedade corrupta e perversa, não para o que o maligno vem propondo, mas para o Senhor Jesus Cristo. Você sabe, uma semente de fé, uma atitude, uma decisão de fé, produz mais sementes. Uma semente se multiplica muitas vezes. Então, com confiança, grande galardão. Não abandoneis a vossa confiança. Então, está aí terminando o ano, não posso abandonar. Chegou a hora, a bênção está próximo. Você sabe que Deus, em vários momentos de batalhas da Bíblia Sagrada, Deus simplesmente dispersou inimigos, jogou exércitos uns contra os outros que queriam derrotar o povo hebreu. Deus é especialista em milagres. Nada pode derrotar quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nada pode afastar você do destino que Deus preparou para a sua vida. Seus inimigos durante este ano, doenças, dívidas, depressão, crises, desapontamentos,
nenhum inimigo prevalecerá de 31 para dia 1º. Pastor, mas eu tenho passado dias dificílimos. Eu perdi o emprego, as minhas finanças estão curtas, o estresse me deixou doente. Meus relacionamentos estão tão sofridos, apóstolo. Deus, o Senhor Jesus Cristo, está no controle. Ele é o restaurador. Ele é o provedor. Ele é o supridor. Ele é o nosso defensor. Ele é o juiz das nossas causas. Ele é o nosso advogado. Ele está lutando e pelejando as nossas batalhas. Se sabe, a Bíblia, e muita gente viu as novelas sobre esse assunto, fala de um personagem muito importante, aquele a quem Deus revelou a lei. 430 anos depois de Abraão, por causa do pecado, Deus chama Moisés e revela a lei, as tábuas da lei. Moisés era alguém muito importante como você é, que Deus havia predestinado para libertar o povo hebreu que estava debaixo do chicote, da dor, do calcanhar e do tacão de um faraó. Mas esse Moisés, que era o homem mais manso, um dia viu um egípcio fazendo mal a um hebreu e ele o matou. Parecia o fim. Ele foi e fugiu para um deserto. 40 anos num deserto. Pastor, e aquele sonho de libertar o povo de Deus? Ele pensou, inicialmente, nunca mais. Perdi a oportunidade, o trem passou, acabou. Mas ouça, isto é muito bom para um recado de final de ano. Moisés não aceitou viver como um condenado. Um dia, já aparentemente idoso, com 80 anos, Deus disse: Moisés, chegou a tua hora, volta, eu tenho uma missão para você, Moisés. Você vai libertar o meu povo da escravidão de Faraó. E que missão repleta de realizações, de recompensas de Deus. E sabe, tudo isto estava dentro de uma pré-ordenança de Deus. Então pare de ouvir o acusador, que você errou. Deus já te perdoou. Dê um basta. Não viva mais como um condenado. Paulo, escrevendo a Roma, disse: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus deu a Moisés uma nova chance de vida. Deus um dia disse: Moisés, hoje é um novo tempo. O teu novo dia começa hoje. Então vem lhe dizer, como seu profeta e seu apóstolo, retorne à vida. Você foi criado para vencer. As bênçãos vão desabrochar. O melhor de Deus vai chegar à tua vida. Hoje é o dia. Hoje é o dia de um novo tempo na sua vida. Pastor, honestamente, o senhor acredita nisto? Uau! Eu acredito porque esta é a minha vida. Este é o meu viver. Um dia, eu lhe contei isso dezenas de vezes durante o ano. Lá em África, numa viagem para a minha cidade natal, eu tive um acidente. Eu era militar, tive um acidente, ia da escola de aplicação militar,
e de madrugada uma batida, explosão de veículos, ninguém sabe porque estávamos todos dormindo dentro da viatura. E quando eu acordei, eu estava vivendo um pesadelo. Deitado na estrada, 7 fraturas na perna esquerda, perna direita, 2 expostas na esquerda, perna direita fraturada, bacia, cóccix, braço, rosto todo desfigurado com montes de cortes. E eu acordei num leito de um recobro, de um CTI, pensando, minha vida acabou. Morria um de um lado, morria outro do outro lado, chegava gente sem perna, sem braço, cego. Eu disse, meu Deus, eu era tão católico, tão religioso, como é que pode? E Deus disse, eu tenho um novo tempo para você. O vaso tinha se quebrado. Deus tinha as suas razões por permitir esse acidente. Lhe garanto uma coisa, se não fosse pelo acidente, eu não seria um apóstolo e um profeta. Porque eu nasci num país de guerra e o meu grande sonho era a guerra. E Deus disse, Miguel, Miguel, eu tenho uma outra guerra para você, que não tem a ver com pull the trigger, não tem a ver com puxa o gatilho, tem a ver com a Bíblia Sagrada. Tem a ver com a salvação de almas. Tem a ver com uma guerra espiritual. Tem a ver com principados, potestades, forças tenebrosas. E eu vou te colocar no comando de um exército que vai proclamar o meu reino e a minha graça maravilhosa para o mundo. Então, eu sei que Deus muda situações, que Deus refaz a vida, que Deus recomeça, que Deus pega os pedaços de um vaso quebrado e como o oleiro, the pottery, ele pega o clay, pega a sua massa e refaz o vaso. Ele refez o meu vaso. Hoje é dia de Deus refazer o teu vaso. Hoje é dia 31. Nós estamos combatendo o bom combate, guardando a fé e encerrando a carreira de 2015. E eu deixo uma pergunta. Como você quer viver 2016 e o resto da sua vida? Apanhando apenas da vida? Sofrendo? Vítima? Ou você hoje dá aquele grito de independência, vira a sua mesa e diz, eu nasci para vencer? Moisés já tinha 80 anos. Diz que a vida é 70, 80 anos, o resto é enfado. Mas Deus pegou um idoso e lhe deu alma jovem. Deus fez isso com vários personagens da Bíblia. Deus pode fazer com você. Vamos pensar que daqui a algumas horas chegará um novo tempo. Carreira completada, estacas fincadas, cordas estendidas, tenda alargada. Isso é tudo um projeto de Deus que Ele preordenou para mim e para você. E quando chegar a meia-noite, nós vamos estar num culto maravilhoso das 9 horas da noite em diante, o Réveillon com Jesus. Nós não vamos nos submeter aos fogos de praia, aos passes de galhos de arruda, ou a oferendas na beira de uma cachoeira. Nós temos um Deus verdadeiro, real, um único, soberano. E Ele quer ser adorado, Ele quer ser glorificado, magnificado, exaltado, reconhecido como o Kyrios, o Senhor da nossa vida. Venha celebrar a passagem do ano numa igreja. Você vai ter uma experiência tremenda. Porque esta noite eu tenho uma palavra profética, conforme vem acontecendo por misericórdia de Deus há anos. E tenho uma profecia para 2016. Que quando o Senhor me deu essa palavra, eu me agarrei como uma âncora para a minha alma. E nada temerei,
porque do favor que eu vivo não tem nada a ver com homens, tem a ver com o Senhor Todo-Poderoso, que os antigos chamavam de El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que é o provedor, que os antigos, numa manifestação de Jesus, diziam Jeová Jiré. Mas essa plenitude de manifestações veio numa só manifestação, Jesus Cristo, o nosso Deus. Então, você aceita o convite para ser feliz? Você quer parar de sofrer? Você quer acabar com esse túnel escuro que você está metido? Você quer acabar com incertezas e inseguranças? Só há um caminho. Só há um caminho. Talvez eu esteja falando com você de origem judaica. Quem sabe você é um remanescente da graça. Ou com um companheiro muçulmano que hoje diz, não, eu creio num Deus chamado Jesus Cristo. Ou uma pessoa que está afastada dos caminhos de Deus, porque de Deus ninguém se afasta. Pode se afastar da igreja, da doutrina, mas não existe lá afastar-se de Deus, desviado de Deus. Há desviado do evangelho, desviado da igreja, da doutrina, da comunhão, mas de Deus ninguém se desvia. E você hoje disse, apóstolo, eu vou seguir a voz de Deus por seu intermédio. Eu vou voltar para a casa do meu pai, de onde eu nunca deveria ter saído. Volte, acerte, finca as estacas. Deus tem algo para você, grandioso. Mas você, desculpe a expressão, não pode ser uma borboleta que anda de flor em flor, pegando, ou como uma abelhinha que anda pegando pólen das flores. Não seja borboleta andando de um lado para o outro. Você precisa ter raízes. Você precisa ter um lar. Você precisa dizer, este é o meu pastor, esta é a minha doutrina, esta é a minha igreja. Porque se você não tem, você está extremamente fragilizado. E aí é derrota atrás de derrota, fracasso atrás de fracasso. Eu não gosto de outra palavra a não ser vitória. Eu sou um homem que nasci para viver vitoriosamente. Foi assim que Deus me predestinou. Então, logo à noite, aqui na Rua Maricá 320, Rua paralela a Cândido Benício, próximo BRT da Pinto Teres, da 28DP. Vamos ter a nosso Réveillon com Jesus, louvores, palavra, profecia, ceia do Senhor. E quando chegar a meia-noite, vamos celebrar a vitória de uma carreira completa, uma batalha da fé vencedora. E mais do que isso, conseguimos guardar a fé para que elas prolongue os nossos dias nesta terra. Este é o meu recado para você. Aliás, deixe-me ser mais honesto ainda, este é o recado de Deus para você. Você é um empresário, um profissional liberal, é um executivo, é um magistrado, é um homem voltado aos esportes, é uma pessoa ligada a um governo, ao meio empresarial, ou você é apenas um mero cidadão que vive lá em cima, numa casinha de pau a pique. Deus te ama. Você é precioso aos olhos de Deus. Você precisa apenas de dizer, Jesus, eu creio e te recebo como Senhor e Salvador. Vamos ter uma noite maravilhosa e vamos terminar o ano com convicções sólidas. Sólidas. Quero agradecer a Deus. Segunda-feira tivemos o pastor André e a pastora Cristiane, meus filhos amados. Terça-feira, bispo Sérgio e bispa Ana Caroline, meus filhos amados. Ontem tivemos a minha esposa amada, bispa Roxana, e hoje o apóstolo com a família apostólica, servindo ao povo de Deus. Réveillon com Jesus. Você já imaginou uma experiência diferente? É um novo tempo. É tempo de viver o cristianismo legítimo e verdadeiro. Amém? Estamos terminando o ano, estamos terminando o programa. Minha gratidão a Deus por poder estar nesta estação de rádio, televisão, satélite, internet, na rede mundial de televisão. Minha gratidão ao povo da Igreja Cristo Vive.
que dá o suporte para esta programação, aqueles que vão ligar dizendo pelo 3017 90 90, eu quero semear neste programa, eu quero ajudar este profeta de Deus. Muito obrigado. Obrigado a toda a minha família. Obrigado aos meus queridos companheiros da televisão, meu estúdio, Bispo José Carlos, todos que se unem a mim para podermos cumprir esta missão. A todos que prestigiam esta programação e a direção destas emissoras que nos permitem usar o seu espaço em nome de Jesus Cristo. Um bom final de ano e que 2016 seja o ano da sua vida. Afinal, você e eu nascemos com uma marca, a marca da vitória. Graça e paz com as bênçãos dos céus. Um bom ano novo, em nome de Jesus. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Fim de ano na Igreja Evangélica Cristo Vive. Domingo, dia 27 de dezembro, 9 horas da manhã, culto de Natal com o apóstolo Miguel Ângelo. E às 18 horas, grande musical de Natal com o tema Jesus, Amor Incondicional. Segunda, terça e quarta-feira, às 7h30 da noite, noites maravilhosas com pregadores convidados. Quinta-feira, 31 de dezembro, Réveillon com Jesus, culto com o apóstolo Miguel Ângelo e a palavra profética para o ano de 2016. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro. Para maiores informações, ligue 3017 9090 ou acesse o site www.igrejacristovive.com.br. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.